Bom dia, pessoal! Vamos entrar na nossa última aula. Vamos entrar no tema dos instrumentos econômicos de política ambiental. Esse é o nosso texto de referência de Veiga Neto e Peter May. É um texto grande e bastante rico e interessante. Então, para o vídeo não ficar longo demais, eu vou fazer essa aula em 2 vídeos, como eu fazia na primeira parte do curso. Então, esse texto nos apresenta instrumentos econômicos para compensar provedores de serviços ambientais. Essa definição que ele nos coloca. E vai destacar esses serviços em 3 grandes temas. De 3 grandes questões ambientais importantes para o mundo hoje, que são as mudanças climáticas, o primeiro, qualidade de água, eu diria quantidade também, quantidade e qualidade de água disponível para as pessoas no mundo, e a perda da biodiversidade. 3 grandes questões ambientais de importância global. Entrando na parte dos conceitos que esse texto nos traz, é importante notar, em primeiro lugar, a terminologia que a gente vai usar, e que eu falei no vídeo passado rapidamente. Existe uma diferença entre serviço ecossistêmico e serviço ambiental. Essa diferença existe na literatura e vem sendo usada cada vez mais. Apesar de que esses termos, muitas vezes, as pessoas usam de forma trocada ou se confundem. Mas o serviço ecossistêmico é aquele serviço prestado pela natureza, pelos ecossistemas naturais e as espécies que os compõem. São os serviços que sustentam a vida humana na Terra. Já os serviços ambientais, eles são prestados por atividades humanas, individuais ou coletivas, ou seja, tem uma ação humana em cima desse serviço. A definição que nos traz o texto é de serviços prestados por atividades humanas, individuais ou coletivas, que favorecem, direta ou indiretamente, a preservação, a proteção, a conservação, a manutenção, a recuperação e a melhoria dos serviços ecossistêmicos. Então, a gente vai guardar muito bem esses 2 conceitos que a gente vai usar nessa aula toda. Para ilustrar bem esses conceitos, eu encontrei 2 figuras muito interessantes, procurando na internet, e eu sempre coloco a referência. No caso, eu achei 2 slides que mostram o serviço ecossistêmico e o serviço ambiental. As imagens vêm de um projeto do Ministério do Meio Ambiente com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, apoiado pela cooperação alemã e por uma iniciativa chamada TIB, que é uma iniciativa de avaliação de serviços ecossistêmicos. Eu achei interessante a imagem para a gente guardar a diferença na cabeça. E também, quando mencionou o TIB, eu achei interessante trazer para vocês um pouquinho dessa iniciativa, porque ela é uma referência boa para vocês consultarem, fonte de consulta para outras matérias e outros estudos que vocês vão precisar nas ciências ambientais. O TIB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, ou Economia dos Ecossistemas e Biodiversidade, foi uma iniciativa que saiu de reuniões multilaterais entre ministros do meio ambiente, no âmbito de conferências da UNEP, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tem um site muito interessante, onde vocês têm muita publicação e o trabalho. Que o objetivo desse trabalho era, como eles mesmos se definem, tornar visíveis os valores da natureza. Então, foi uma grande iniciativa de valoração ambiental.
Porque muitos autores e cientistas vêm trabalhando nessa área de valoração ambiental para aperfeiçoar esse mecanismo. Eu trouxe, por exemplo, valores estimados para os serviços ecossistêmicos que as florestas tropicais provêm. Por exemplo, o valor do TIB, de um relatório deles de 2009, é um dos mais altos, fica em torno de $6.000 por hectare. Outros autores chegam a valores mais modestos, de $600 por hectare. Varia muito conforme a região que foi usada para quantificar o serviço, o tipo de serviço, o valor que se dá àquele serviço em determinada região. Mas é muito interessante, a gente vai ver um pouquinho mais disso à frente. E aí, procurando algum exemplo prático e em português de iniciativas que se encaixem dentro desses estudos do TIB, eu encontrei, por exemplo, as informações sobre um projeto do Ministério do Meio Ambiente com a CNI, que foi aquele onde eu encontrei primeiro as ilustrações interessantes dos dois conceitos, né? Então, fui atrás mais desse projeto. Foi um projeto que foi executado entre 2012 e 2019 e ele tem todas as informações disponíveis nesse website que eu trouxe. O objetivo do projeto a gente vai ver agora no próximo slide. Então, o objetivo desse projeto era fazer com que os atores públicos e empresariais incorporassem nas suas tomadas de decisão tanto os valores econômicos como os não econômicos da biodiversidade. Isso coincide, nos lembra muito os processos que nós vimos, que são estruturas de análise que ajudam a tomar decisões, como a análise custo-benefício. Então, a valoração do meio ambiente dá um passo antes de um passo que fornece subsídio para você usar uma outra esquema de análise para tomada de decisão. Então, é uma ferramenta importante para vocês das ciências ambientais. O interessante é que esse projeto, aparentemente já encerrado, não sei se teve alguma prorrogação, né? Falava em 2019. Mas mostrava alguns resultados, e entre eles de ter apoiado estudos para construir ferramentas para algumas políticas nacionais, como a estratégia e o Plano Nacional de Biodiversidade, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Plano AVEG, que nós falamos lá no começo do curso, para o zoneamento, que é um dos instrumentos que nós vimos, e outros resultados. Então, parece um projeto muito interessante e que juntou setor público e empresarial. Então, quais seriam esses serviços ecossistêmicos que podem ser quantificados e chegar a ter valores monetários? Basicamente são serviços de provisão, de regulação e culturais. Como assim? O de provisão são aqueles mais próximos que a gente pensa imediatamente, né? São o que a natureza nos fornece: alimento, água, matéria-prima, recursos medicinais, ornamentais, tudo isso. A regulação entra com a regulação do clima, a purificação do ar, do solo, da água, a regulação do fluxo hídrico, do regime de chuvas. E existem vários serviços culturais de recreação, turismo, o próprio valor estético, né, da paisagem, o contato com a natureza e seu valor espiritual, religioso, de bem-estar. Então, são muitos os serviços. Esse é uma das divisões propostas por alguns autores dos tipos de serviços ecossistêmicos, ou seja, é disso que a gente está falando quando se fala em serviço ecossistêmico. Bom, e aí, depois de bem definido o que é serviço ecossistêmico e serviço ambiental, o texto nos apresenta e ele cita esse Millennium Ecosystem Assessment, ou avaliação de ecossistemas do milênio. Lançado em 2000 pelas Nações Unidas, essa ideia era de avaliar
as consequências da mudança nos ecossistemas para o bem-estar humano, ou seja, a gente estava mudando, como, quais as tendências dessa mudança, como que ela iria nos afetar. Então, juntou mais de 1.000 cientistas no mundo, que ao longo dos anos já produziram vários relatórios técnicos e outros relatórios resumidos, quer dizer, produziram muita informação a respeito da situação atual dos ecossistemas, os serviços que eles prestam e chegaram a falar em opções que temos para melhoria do uso sustentável desses serviços. Nesse Millennium Ecosystem Assessment, a divisão entre os tipos de serviços são em 4 pilares, quer dizer, além do que nós vimos de provisão, regulação e cultural, eles separam num 4º tipo de serviço, que seria o próprio serviço de suporte à vida, com a ciclagem de nutrientes, a formação do solo, quer dizer, os serviços mais básicos ainda. O texto de referência nos traz a tradução desse quadro, que é do MEA, desse avaliação de ecossistemas do milênio. Então, vocês têm essa figura, né, o primeiro quadro, e que faz uma relação, é interessante, o quadro traz essas setas todas, mostrando a relação de todos esses serviços ecossistêmicos com as partes constituintes do bem-estar humano, e que são muitas, né? Essas setas poderiam ser diretamente assim, todo o quadro esquerdo levando ao quadro direito. Mas esse é um quadro que vocês vão encontrar se vocês forem lá em vários relatórios desse MEI e na própria página deles. Que é outra fonte de referência de pesquisa para vocês. Aqui está o endereço, a página do Avaliação de Ecossistemas do Milênio, e tem também muita coisa em português. Então, dada essa base, né, de onde surgiram essas questões, a diferença entre o serviço ecossistêmico e o ambiental, o texto vem nos trazer esse conceito de pagamento por serviço ambiental. E parte das considerações feitas por essa avaliação do milênio de que estamos numa rota de perda de ecossistemas e que opções teríamos para preservar a vida na Terra. Então, uma proposta é determinar o valor econômico dos serviços prestados pelos ecossistemas e, a partir daí, encorajar os beneficiários destes serviços a restaurar e manter esses serviços, ou seja, ter algum instrumento que estimule esse pagamento. É a ideia básica dos esquemas de pagamento por serviços ambientais, que seria de trazer essa racionalidade de curto prazo que está presente nas análises econômicas para tratar de problemas ambientais que são de longo prazo. Essa ideia de PSA também se baseia em experiências dos últimos 20 ou 30 anos que já foram feitas, em que a ideia que eram guiadas por 2 grandes ideias centrais, né? Muitos projetos foram feitos com foco no alívio da pobreza, para agregar valor a produtos agropecuários de pequenos agricultores ou de comunidades extrativistas, que hoje a gente chama dos produtos da agrobiodiversidade. A gente viu também lá no começo do curso. E aliado a outras experiências que visavam aliar a conservação com o uso, como sistemas agroflorestais, os esquemas de manejo sustentável. Mas aí o PSA vem com um conceito novo, agregando uma outra ideia. E o que traz de novo esse conceito? O que ele traz de novo é que os beneficiários dos serviços ambientais façam pagamentos diretos por esses serviços que eles recebem, que são providenciados por
em geral, produtores rurais, comunidades ou outros detentores dos meios de provisão de serviços ambientais. Eu frisei para a gente usar exatamente a nomenclatura que traz o texto e que é usada na literatura internacional. E esses pagamentos, então, são incentivos para que esses provedores de serviços ambientais adotem ou continuem a adotar práticas sustentáveis de conservação ou restauração dos ecossistemas. A gente faz uma observação de que entre os potenciais provedores existem muitas comunidades rurais, tradicionais, extrativistas que ganhariam onde a sociedade ganharia, além de conseguir manter os serviços dos ecossistemas, conseguir proporcionar um bem-estar maior a uma determinada população. Nós temos um projeto de lei no Brasil em discussão para estabelecer oficialmente esquemas de pagamento por serviço ambiental, reconhecer essa figura na nossa legislação. Então, existe esse projeto para a criação de uma política nacional dos pagamentos por serviços ambientais. E eles usam a definição que a gente encontra na avaliação do ecossistema do milênio, do que seria um serviço ambiental, e que o foco das atividades que seriam recompensadas seriam as que proveem a manutenção ou recuperação da cobertura vegetal, combatem a fragmentação dos habitats e que formam corredores de biodiversidade. E a prioridade nesse nosso projeto de lei nacional seria para os serviços ambientais providos por comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares, ou seja, os que necessitam de maior renda. Então, dentro dessa ideia, desse conceito de PSA, surge a ideia, o modelo de um mercado ideal. O que seria esse mercado ideal, chamado de mercado ambiental puro? Um mercado que teria que ter transações voluntárias, ao menos uma, é assim que os economistas definem seus modelos. Uma transação, um serviço ambiental bem definido, um comprador, um vendedor, e a entrega do serviço do vendedor ao comprador, que chamamos de condicionalidade. Qual é a condicionalidade atrelada àquele pagamento, àquela transação? Mas, no entanto, visto esse modelo puro e ideal de um mercado ambiental, existem alguns problemas. Como a gente viu falhas de mercado, os mercados ambientais também teriam falhas ou dificuldades, como, por exemplo, não necessariamente a gente conseguiria ter transações voluntárias. Podem ser estabelecidos esquemas de pagamento em que envolve o setor público cobrar taxas, tarifas, tributos por algum serviço. E às vezes é difícil quantificar, né, ou valorar, como a gente viu, dar um valor àquele serviço, a um valor exato. Por exemplo, o reconhecimento de que as florestas prestam serviços ecossistêmicos relevantes podem motivar um esquema de PSA, mas sem que no início a gente tenha um valor muito definido ou quantificável por esse serviço. Continuando, o texto nos traz 3 tipos de mecanismos que podem participar desses mercados. Mecanismos totalmente privados, onde existe a transação entre agentes privados. Por exemplo, eu peguei ali a referência também no site. A fundação do Grupo Boticário, ela é muito conhecida no Brasil por realizar diversos projetos. Vocês podem entrar nessa página e existem vários projetos que, por exemplo, apoiam a criação das reservas particulares do patrimônio natural. E isso entre a fundação, que é privada, e proprietários privados de terra.
Podem existir trocas entre agentes, o segundo modelo, como, por exemplo, vem se falando no estabelecimento dos certificados de reserva ambiental, que a gente viu que o Código Florestal traz essa previsão de que o Serviço Florestal Brasileiro aqui vai ser responsável por emitir os certificados e aqueles produtores que têm menos cota de reserva ambiental do que deveriam podem comprar ou pagar outros produtores que têm excesso de reserva ambiental. É interessante, muito interessante esse mecanismo, a gente conversou sobre isso por ocasião do Código Florestal. E podem ter um modelo com pagamentos pelo setor público, como a gente já tem e vai ver em maior detalhe, inclusive é exemplo do texto de referência, quando uma instituição pública remunera o serviço ambiental para produtores privados ou outras instituições. Um exemplo é esse programa Produtor de Água, um dos programas pioneiros e super interessantes com instrumentos econômicos que remunera produtores que preservam áreas importantes para a preservação da água e dos mananciais. Tem também uma fonte extensa de pesquisas e referências no site da Agência Nacional de Águas, que seria muito interessante também para vocês pesquisarem, e eu deixo a referência aí. Então, nessa parte do nosso texto, apresentados os conceitos, os autores vão entrar com maior detalhe nas aplicações desses instrumentos para 3 temas que são carbono, água e biodiversidade, como eles falaram lá no início do texto. Então, esse vídeo eu vou parar por aqui, para que ele não fique muito extenso e a gente veja isso com mais detalhe num próximo vídeo de 20 a 30 minutos no máximo. Obrigada!